Em algum momento da sua vida você deve ter duvidado de Deus. Sim. Quando? Perdi meu filho. Quantos anos faz isso? Isso já faz... Karen tem 27. Ele teria hoje 24 anos. 24 anos atrás. E você não era pastor. Já era pastor. E você duvidou de Deus. Sim. Teu filho morreu como? Minha Se esposa você não estava quiser no, falar disso. não, minha esposa estava, acho que no 8º mês já da gravidez, quartinho pronto, roupinha comprada, tudo certinho. E ela teve um mal súbito, foi para o hospital, teve um sangramento. E não foi apenas pelo fato do filho, foi por tudo que envolveu. Como eu tranquei a matrícula de Direito para terminar a faculdade de Teologia e fui viver da fé como missionário. Então eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. E quando minha mulher adoeceu com a gravidez, ela teve que enfrentar um SUS. Né? E o SUS no nosso Brasil tinha que chamar susto, né? Não SUS. Não, até a pandemia. Na pandemia vive o SUS. Aí depois, agora voltam a reclamar. O SUS foi assim, porque você sabe como é a fila do SUS para você enfrentar. Opa. E o nosso bebê faleceu numa noite porque a minha mulher ficou na fila umas 3, 4 horas esperando o atendimento. Se ela tivesse sido atendido antes, teria salvo o bebê. Então, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu cheguei lá com a minha esposa, foi atendido, já era quase 1 da manhã, e ela entrou, o exame não durou 5 minutos, aí o médico botou a cara no corredor, porque ela entrou com a minha sogra, e falou assim, quem é Marco Feliciano? Foi, sou eu. Antes de eu entrar, o cara veio dizendo, olha, o bebê morreu, não tem o que ser feito, sua mulher não tem plano de saúde, ela tem que ficar com o bebê dentro dela até o corpo dela abortar. E se em 3 dias o bebê não for abortado, aí você corre com ela para qualquer hospital, que eles são obrigados a... Peraí. É isso que você ouviu. Né? Porque não tinha plano de saúde, então o corpo dela tinha mas que aí expelir. Não, mas aí não, porra, não é possível. É isso. O meu bebê nasceu Onde dentro... isso? Foi aqui no Rio? Foi no interior de São Paulo. O meu bebê nasceu 3 dias depois que ela cumpriu a lei, chegou lá, ela estava fazendo a ficha, falou, já está 3 dias que o bebê está aqui, o corpo não aborta, aí eles são obrigados a fazer a curetagem. Ela teve uma cólica e foi no banheiro, meu bebê nasceu dentro de um vaso sanitário. Então, quando isso aconteceu, eu entrei em crise. Né? E isso aqui é uma coisa bonita, não sei se eu posso contar aqui, porque eu lembro que na noite que nós descobrimos que ela tinha morrido, o bebê tinha morrido dentro dela, eu tentei alegrar minha esposa, falar para ela, nós somos jovens ainda, Deus vai dar filhos para a gente e tal. E ela nem escutava o que eu falava, né? Ela dormiu naquela noite sedada, eu dei remédio, ela dormiu com a barriga, abraçado com a barriga. E eu fui para um quartinho que eu tinha, uma salinha que eu chamava de escritório. Eu tinha lá uns 1000 livros de teologia que eu tinha lido, a Bíblia toda. E eu procurei naqueles livros, naquelas Bíblias, uma resposta. E eu não encontrei resposta. Eu surtei. Eu comecei, desculpa. Isso até hoje mexe comigo. Claro, teu filho, porra. Eu comecei umas 2 horas da manhã procurar nos livros. Eu falei, eu preciso de uma resposta. E eu já tinha orado pelas pessoas, eu vi milagres acontecer. A nossa fé cristã acredita em milagres. Eu vi coisas acontecerem. E o meu milagre não acontecia. E depois, quando foi umas 5:30 da manhã, eu já estava surtando. Eu falei, o senhor não existe, eu vou botar fogo em tudo isso aqui, o senhor não fala comigo. Eu preciso de uma resposta. E aí eu peguei uns livros e joguei pro chão de raiva. Foi isso, seu filho já tinha saído do corpo dela? Não, estava dentro dela. Foi nesse período. Entre os 3 foi no dias. dia que nós descobrimos. Tá. Né? Aí, Rica, eu joguei uns livros pro chão. E quando eu joguei os livros pro chão, apareceu um livreto pequenininho que eu trazia comigo desde quando eu fui católico romano. Eu fui coroinha na igreja católica. Né? E o livrinho era um livreto de orações. Uma capinha marrom, lembro como se fosse hoje. Quando eu abri o livreto assim, ao léu, tinha foto de um homem ajoelhado, um homem calvo. Ele só tinha uma auréola aqui como cabelo, uma roupa marrom, amarrado com uma corda. Ele estava agachado com os braços assim em cima de uma pedra. Tinha uns passarinhos. Em cima estava escrito Oração de São Francisco de Assis. E eu li a Oração de São Francisco de Assis, que é um santo católico. E aquela leitura trouxe calmaria para mim. Francisco de Assis disse assim, Deus me ajude a suportar aquilo que eu não consigo entender. E naquele momento veio uma calmaria e eu comecei a entender que na vida tem coisas que você não consegue aceitar. E por isso que a gente briga. Mas quando você começa a aceitar, você começa a entrar num outro nível, você começa a perceber que aquilo que parece que vai te matar naquele momento, com o passar do tempo, ele vai acalmando. Eu sempre falo, quando eu prego sobre dor na igreja, eu disse, Deus é tão lindo que Ele não nos fez como um robô, nem como um computador. Né? Deus nos fez a imagem dele. Então, a dor que naquele momento quase me sufocava, eu estou aqui falando dela 24 anos depois, eu estou com vontade de chorar. Ela ainda existe.
ela ainda existe, mas ela foi amenizando. Deus me deu força para suportar isso. E esse testemunho meu ajudou tanta gente ao redor do mundo que me encontra e fala assim, pastor, eu e minha esposa tínhamos perdido nosso filho, a gente estava quase desviando da igreja, desacreditando em Deus, e quando a gente viu que Deus te deu força, isso deu força para a gente também. Então, foi um momento assim de muita dor, e Papai do Céu permitiu, mas depois disso fizemos as pazes. Vou chocar o pessoal aqui. Mesmo depois que o bebê foi embora, eu não consegui esquecer. A cada 3 pregações, em 4 eu tocava no assunto. Eu falava para as pessoas que eu também sofro. Só que eu falava aquilo com maneira de desabafo e como se eu fosse o único sofredor do mundo, como se o mundo girasse em torno do meu umbigo. Eu estava pregando lá no Amazonas, numa população ribeirinha, numa comunidade muito no meio da selva, né? E eu estava comentando sobre isso. Lembra até hoje uma igrejinha feita de uma palafita, uma igreja em forma de palafita em cima do rio. Pô, muito simples, mas muito simples. E quando eu terminei de pregar, veio uma mulher perto de mim, ela disse assim, pastor, Deus falou comigo aqui. Eu falei, falou como? Ele falou aqui no meu ouvido para eu falar para o senhor que o senhor não é o único que sofre e que o mundo não gira em torno do seu umbigo, mas ela falou com muita autoridade. Eu falei, mas eu perdi um filho. E ela falou, e eu também. Aí eu falei, ela falou, você conseguiu ver o seu filho? Você pegou ele no colo depois que ele morreu? Eu disse, sim, consegui fazer todo o ritual. Eu falei assim, pois é, pastor, eu não consegui. Peraí. Eu falei, ela falou assim para mim, eu também perdi um filho. Ela falou assim, só que diferente do senhor, pastor, eu vi meu filho embora e não consegui mais nem enterrar ele. Eu disse, porque uma cobra grande, uma anaconda, encantou meu filho. Quando eu vi, um menino de 4, 5 anos começou a andar para a beira do rio e ele andava muito durinho assim, eu não entendi o que era. Foi meu filho criado na beira do rio, é igual um peixinho. E quando eu notei o que era, eu vi um brilho no rio, foi tarde demais. A cobra saiu, pegou meu filho, enrolou e levou ele para dentro do rio. E eu não enterrei meu filho. Aí eu respirei e falei, Deus me perdoa. Porque o mundo não gira em torno do meu umbigo. Tem gente que sofre. E sofre mais que a gente.